foi diretor de futebol do Náutico. Então você conhece como é que funciona o quesito contratação. Fizemos aqui uma live, um programa, um papo reto com Zé Teodoro. E Zé Teodoro fez um alerta que eu fiquei meio que... Poxa, Zé Teodoro mandou os dirigentes prestarem atenção na questão de empresários. Ele acha que se você espremer tudo, sai 2 ou 3 nomes. São sempre os mesmos, empurrando jogadores e mais jogadores, e o futebol de Pernambuco caindo. Ele mandou tipo assim, mandou uma indireta. Prestem atenção nas contratações e nos empresários. Como é que se tem cuidado para não cair naquele empresário de sempre que empurra aquele jogador mais ou menos com um ruim de lado, Thiago? Wellington, esse questionamento de Zé Teodoro foi muito interessante, né? Se você analisar o Náutico, eu vou falar de Náutico porque eu vivo mais o Náutico. O Náutico hoje, salvo engano, tinha 17 atletas de base profissional de um empresário, de uma empresa, né? De um empresário. Então, isso é o quê? Isso quer dizer de que o nosso dirigente lá que está contratando, ele estava escutando muito e confiando demais no empresário. Né? Confiando que o empresário trouxe um exemplo. Ele trouxe Chiesa que presta, mas ele trouxe um monte que não presta. Dando um exemplo. O clube feito Náutico, como o Santa Cruz, tem um departamento de análise de desempenho. Em 2018, a gente teve o maior cuidado com isso. Eu me lembro que em 2018 eu passei 30 dias no Transamérica com Roberto Fernandes, 2 analistas de desempenho, com o Ítalo Rodrigues, com o Diógenes na época, e o treinador da base chamado Dudu Capixaba. A gente foi para montou aquele elenco 18, tinha 60% da base. E cada contratação sem dinheiro era um critério enorme, porque saber o histórico do jogador, porque hoje em dia até pelo Google você vê quantos jogos o jogador teve, quantos gols ele fez, e se o analista de desempenho tem até o tempo que ele percorre dentro do campo. E o que acontece muito com os dirigentes é ouvir o empresário, né, e não escutar o análise de desempenho dele, que vai dizer realmente como é que o atleta está no momento. Né? Feito o Náutico agora, o Náutico contratou um time de showball, né? Depois de que veio Souza, Jobson, né? Isso é um time de showball. Se o Náutico só aguentava 30 minutos, depois o Náutico apagava. A qualidade técnica é indiscutível, mas Jobson sem jogar um ano, Souza há 6 anos no Japão, entendeu? E pegar uma Série B, que é muita intensidade e muita força, acabou o que aconteceu, né? Então, minha opinião é essa. Você não pode ficar em mundo empresário, você tem que escutar e ter uma análise de desempenho que você confie para trazer as contratações. Você falou quantos jogadores do empresário só o Náutico tem hoje? 17. Você lembra aí quais são? Entre profissional e base, né? Se não tiver mais, viu? Um empresário só? Um empresário só. Esses jogadores, uns 5 aí, você lembra? Rapaz, eu não lembro assim. Eu sei que um é Chiesa, Hereda, Camutanga já foi embora, né? Hereda, Camutanga, Djavan. Eu não lembro mais aqui. De cabeça assim eu não estou lembrado. Mas, salvo engano, são 17 atletas profissional e base. Isso é normal, Thiago Silva? Um clube ter 17 de um empresário só? Olha, Wellington, no futebol tem muitos empresários. Muitos, vários. Mas a gente conhece, eu tenho conhecimento realmente que tem alguns empresários que têm diversos jogadores. Mas assim, espalhados, né? Isso é fato. 17 é muito, um número muito alto. É diferente. Bem atípico, né? 17 em um time só. E aí deve quebrar isso, né, para o ano que vem. Porque esse elenco do Náutico não tem condição de o Náutico manter para o ano que vem. Então, que o Náutico acerte, né? Tenha menos erros em contratações. Pode ser que esse empresário aí tenha outros atletas, ou algum desses aí, dos 17, tenha qualidade para permanecer. Pode ser. É normal, mas 17 realmente é um número bem exagerado. É bem forte essa declaração do Thiago. E aí, é o que o Sandro falou, melhor, o Zé Teodoro, né? Tem que ter... o Sandro também já falou isso com a gente, inclusive aqui no canal, que empresário é bronca, às vezes, quer colocar jogador de todo time, de todo jeito,
E tem jogador que tem vários empresários, né? Um jogador só tem aquela questão de fatia de pizza, o empresário fica com uma pizza, cada fatia de um empresário, do jogador. Então, no futebol tem de tudo aí, viu? Como o Thiago bem falou, futebol é negócio. Ô Thiago Dias, existe algum gatilho que proíba isso no futebol? No Náutico não tem, né? Porque se tivesse... O Náutico tem um estatuto lá que não funciona, né? Eu sou conselheiro do clube e vou para a reunião, eu fico horrorizado com o que acontece no conselho do Náutico. Que o Náutico tem que ter, no mínimo, 30% da base, né? De 20% a 30% da base, jogadores da base. Isso aí não funciona. O Náutico, ele peca muito porque todo ano se muda 3, 4 vezes treinadores. E você sabe, todo treinador que chega, você quer trazer o que é seu, né? Então, assim, se a gente não se organizar, né? É o que eu vou voltar a falar. Se a gente não se unir, não se organizar, não profissionalizar o Náutico, quando eu falo profissionalizar, não é só trazer um executivo, trazer um gerente, tem que se profissionalizar da diretoria, entendeu? Os diretores, eles têm que entender de futebol, não pode ser um advogado, não pode ser um dono de colégio, o cara tem que ter noção do que é futebol, ele tem que ter estudado futebol, entendeu? Ele tem que entender que futebol é diferente de qualquer outra profissão, porque além de exigir a emoção, né, você está contratando pessoas ali que, se brincar, o cara vem ganhando mais do que o dirigente ganha na vida dele. Entendeu? Isso aí é uma coisa que você tem que entender isso. Qual é a hierarquia que fica? Imagina, eu sou um empresário e vou contratar um jogador que vai ganhar mais do que eu. Você tem que ter muito cuidado, você tem que saber o caráter do atleta, tem que saber tudo isso. Então, o futebol, se você não tiver esses controles, esses mínimos detalhes, você acaba prejudicando o elenco todo e fazendo essa campanha horrorosa que o Náutico está fazendo. Que fez, né? Dalpozo, na justiça, ganhou os 500 mil que o Náutico disse que ele pediu demissão e eles que não pediu. Hélio dos Anjos já está vindo uma bomba por aí já. Felipe Conceição também na justiça. Como é que se administra tão mal o treinador do Náutico, hein, Thiago? Eu vou dizer para você, amigo. Nós participamos de uma eleição ano passado e era unanimidade, né, entre a torcida a permanência de Hélio dos Anjos. Então, o nosso atual presidente, como sempre, pensando no poder, pensando em ficar no clube, que ele já está há 7 anos no clube, né? Porque eu não sei como é que ele aguenta 7 anos de clube com o desgaste que existe no dia a dia. É difícil fazer o futebol durante 7 anos, uma pessoa que não vive de futebol. Ele pegou e renovou com o Hélio dos Anjos porque a torcida... Não, ele renovou lá atrás, né? E permaneceu com o Hélio dos Anjos porque a torcida, a maioria dos torcedores queriam o Hélio dos Anjos. Aonde ele e o antigo o presidente dele, Hélio do Melo, já não sentava na mesma mesa com o Hélio dos Anjos. Como é que isso acontece em janeiro, você ter uma condições dessas de você não bater e não falar a mesma linguagem do teu treinador? Então, já começou por aí. E ele não demitiu o Hélio dos Anjos lá naquele momento, não fez um acordo, porque, pelo que eu conheço o caráter de Hélio dos Anjos, eu tenho certeza que ele faria um acordo amigável com o Náutico naquele momento, entendeu? Ele esperou empurrar com a barriga e saiu da maneira que Hélio dos Anjos saiu, né? Hélio dos Anjos até hoje, publicamente, fala mal dos atuais dirigentes do Náutico. Né? Um cara que tem um serviço prestado do Náutico, um cara que tem serviços prestados e títulos dentro do clube. Hoje não gosta e fala mal onde passa da atual gestão. Isso é muito complicado. Isso aí, para mim, foi um dos maiores erros da gestão de Diógenes Braga. O prejuízo financeiro que a gente vai ter no ano que vem é uma coisa absurda, entendeu? E é capaz deles, o ano que vem, aplaudir. E eu acho que a intenção de Diógenes Braga é ter um título inédito do Náutico mesmo, ser bicampeão da Série C. Porque para ele e para o grupo dele, Série C é o marco, né? Eles foram fazer carreata de bicampeonato no interior de Pernambuco, entendeu? Então ele vai querer ser tricampeão pernambucano e ser bi-brasileiro da Série C. Sendo que, para mim, como alvirrubro, que penso grande, que penso que o Náutico é uma potência, não. Eu tenho certeza que o Náutico é uma potência. O Náutico não pode ficar na mão dessa gestão, entendeu? E se ficar, o nosso caminho é a Série D. Para agradecer a Thiago Dias, tirar um pouquinho do seu tempo para falar aqui sobre o Clube Náutico Capibaribe. Em breve estaremos convidando o Thiago Dias novamente aqui para falar com a rapaziada do Náutico, porque o Náutico é uma preocupação nossa
nossa, assim, do futebol de Pernambuco. Eu queria que você encerrasse, Thiago Dias, mandando um recado para o atual presidente do Náutico. Fique bem à vontade aí, porque a gente sabe que a internet ela é para sempre. Daqui a 500 anos, alguém vai ouvir e ver e assistir esse seu recado para o presidente do Clube Náutico Capibaribe. E qual seria esse recado? Se realmente ele tiver esse amor que ele diz pelo Náutico, ele renuncie. Porque o grande problema do clube hoje se chama ele, Diógenes Braga. Ele realmente teve toda a oportunidade do mundo para tornar o Náutico grande de novo e conseguiu botar o Náutico na Série C. Então, se ele tem esse amor que ele fala, né? Ele passa na rádio, nas entrevistas dele pelo clube, ele peça uma licença ou então renuncie, que com certeza, depois disso, o Náutico vai voltar a crescer. Eu tenho certeza absoluta. Mas enquanto ele estiver no clube, o Náutico não vai crescer. Eu tenho certeza disso.